Veja no ICL Notícias, segunda edição. Sem anistia. Em ato de 8 de janeiro, Lula veta projeto que reduz pena de golpistas. Vaga no Ministério da Justiça. Ricardo Lewandowski pede para sair e entrega carta de demissão a Lula. O conhecimento liberta. Jair Bolsonaro pede para reduzir pena com programa de leitura. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O ICL Notícias, segunda edição, está começando. Já estamos ao vivo em todos os nossos canais do ICL Notícias. E ao meu lado, a formação dessa quinta-feira. Vocês se lembram que quinta-feira a gente tem uma formação aqui no começo do programa que já está mantida, né, Chico? Sim. Não se, é aquela velha história que não se mexe em time que está ganhando. Contrato renovado, né? Até a próxima janela de transferência. É isso aí. Jogador de Champions League. Jogador de Champions League. Feliz ano novo para vocês, pessoal. Feliz ano novo para toda a nossa audiência. Tá valendo ainda. Muito feliz de estar com vocês mais uma vez nesse meu primeiro ICL de 2026. E no 8 de janeiro, uma data importantíssima para a gente também. Exato. Aliás, mais importante ainda, porque a gente teve o veto total, integral do presidente Lula, do PL da dosimetria, que é um nome rebuscado para o que a gente chama de anistia disfarçada. Era uma anistia envergonhada que eles queriam passar, mas que bom, Lula foi lá e mandou a canetada. Não eles estavam tentando reduzir as penas dos condenados pela trama golpista, o presidente Lula foi lá e falou, não, esse veto... Ele foi assinado hoje, a gente falou aqui, dia 8 de janeiro de 2026, uma data importante, marca justamente o dia que a Praça dos Três Poderes foi o estopim, né, de uma trama golpista que estava sendo a gente trata sobre isso longamente aqui, mas que já estava sendo realmente organizada há bastante tempo, dos que não aceitaram o processo da democracia, perder as eleições. Então, o presidente Lula até evitou falar com todas as letras sobre o PL da dosimetria, mas ele falou sobre a importância dos direitos humanos, como parte da democracia. Então, a gente traz o trecho dessa fala do presidente Lula para começo de conversa aqui nessa quinta-feira. Vamos lá? Não faz muito tempo, as principais lideranças do golpe defendiam a ditadura. Eram favoráveis à tortura e zombavam dos que foram torturados. Chamavam os direitos humanos de esterco da bandidagem. Mas foi graças à firmeza das nossas instituições democráticas que tiveram a garantia de um julgamento justo e todos os seus direitos preservados. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Aliás, Elu Vilela já está com a gente aqui, vou dar boa tarde para ela e dizer que durante a assinatura desse veto teve muito aplauso também, né, Elu? O veto à anistia disfarçada ou o PL da dosimetria. Boa tarde, querida. Boa tarde, Gabi. Bagunçando aqui a formação de quinta-feira, me somando aqui a esse esforço de reportagem. Mas, Gabi, o que aconteceu foi que quando o presidente Lula terminou o discurso dele falando que o Brasil não aceita ditadura nem civil nem militar, ele foi aplaudido. E aí o locutor da festa, o mestre de cerimônias, anunciou: agora o presidente Lula assina o veto integral ao PL da dosimetria. A casa veio abaixo, Gabi. Foi realmente uma explosão de palmas e gritos, porque era o que todo mundo estava esperando, que essa proposta absurda fosse logo vetada. E o ministro Lewandowski, que parece a meio caminho de casa, né, foi muito aplaudido também quando se referiu ao fato de que
a sentença, né, o julgamento, a sentença desses golpistas, nisso aí não cabe perdão, não cabe anistia, não cabe nenhum tipo de redução de pena. E aí, claro, também foi muito aplaudido, Gabi. Temos o vídeo aqui, enquanto você estava falando, Elô, a gente já viu as imagens, mas para as pessoas terem uma ideia também, sentirem o termômetro do que foi essa assinatura para quem estava presente, tinham ministros, também movimentos sociais, então a gente assiste a esse trecho justamente da assinatura do veto. Vamos lá. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral. Veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à proteção do regime para pessoas disciplinadas. Aí, Elô, acho que você pode escrever até... Já descreveu, na verdade, né? Mas pode escrever muito melhor também como é que estava. Você não consegue ouvir mais nada do que o mestre de cerimônia estava dizendo. Isso daí já explica tudo, né? Foi realmente um momento de explosão de alegria no Salão Nobre aqui do Palácio do Planalto. E depois disso, o presidente Lula desceu a rampa para cumprimentar, para estar junto dos representantes dos movimentos sociais, da população daqui do Distrito Federal, que fez questão de vir à frente do Palácio nesse dia marcar essa data, que é a data da vitória da democracia, como disse o presidente. E como também disse Geraldo Alckmin. E eu achei interessante também, Gabi, porque houve uma clara intenção de vincular a vitória da democracia com a possibilidade de promover justiça social. Foi tônica do discurso do presidente Lula também mostrar que só com a democracia é que a gente consegue parar com essa história de favorecer quem tem tudo, né, e desfavorecer quem não tem. Não, é o contrário. Na democracia a gente ouve, ele disse, na democracia a gente luta, na democracia a gente se faz ouvir. Então ele relacionou ganhos de salário mínimo, redução da inflação, todos os avanços na área econômica, ele relacionou isso também ao fato da gente ter uma democracia funcionando. Muito bom, Elô. Primeiro, feliz ano novo para você. Primeira vez que a gente se fala em 2026. Que ano que começou esse, né? Não há dúvida que o 8 de janeiro nunca mais será uma data qualquer, né? Quer dizer, assim como há uma disputa em torno do 31 de março, do 1º de abril, do 7 de setembro, o 8 de janeiro virou uma data sobre o qual nós vamos ter aí muito assunto por muito tempo, né? Ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo, que é um contexto de ameaça à soberania nacional, à integridade territorial da América Latina, o ataque à Venezuela. Eu queria te perguntar, Elô, se nesse contexto, eu vi ali que tinham pessoas com bandeira da Venezuela, muitos militantes de movimentos sociais, né? Os movimentos sociais estão muito engajados nessa denúncia à violência que aconteceu na Venezuela, se o tema da soberania apareceu. E eu pergunto isso porque nós estamos vendo mais um festival, né, de vassalagem, de viralatismo da extrema-direita brasileira nesse momento, que não bastasse pedir anistia, pedir liberdade para golpista, chega a incitar a invasão estrangeira no Brasil. O tema da soberania apareceu no discurso do presidente Lula ou de alguma outra autoridade, porque dá para ver que na plateia o tema estava mais do que latente, né? Inclusive, tem uma foto muito bacana de um manifestante que conseguiu descer a rampa aqui do Palácio do Planalto com uma bandeira da Venezuela. Agora, apareceu sim nos discursos oficiais. E quem falou mais abertamente, diretamente, de forma mais clara sobre isso, foi o vice-presidente Geraldo Alckmin. Ele disse o seguinte, ele deu os parabéns ao presidente Lula pela luta pela soberania. Logo, um ponto de destaque do discurso dele. E depois ele deixou muito claro também o seguinte, ele disse, a gente não quer hegemonia, mas a gente quer uma rede de países livres com a prosperidade compartilhada. Ou seja, indo totalmente contra ao roubo dos recursos naturais da Venezuela que a gente viu os Estados Unidos levarem a cabo essa semana. Então, ele deixou isso claro e o presidente Lula também falou de uma maneira, eu não me lembro se ele usou a palavra soberania, mas ele disse que os traidores da pátria que queriam promover o caos na economia brasileira foram derrotados, né? Eu acho que, pelo que eu me lembro aqui, o presidente Lula não se referiu diretamente ao caso da Venezuela,
mas ele se referiu a essa necessidade de derrotar os traidores da pátria e de defender a democracia, claro, e sempre vinculando bastante, isso eu achei interessante, com a possibilidade de promover justiça social, mas ficou a cargo do Alckmin fazer essa referência mais clara, mais direta, mais objetiva. Ô Chico, eu queria passar para você comentar também, para depois trazer os que continuam querendo trair a pátria, né? E dizendo que o presidente Lula está rasgando a bandeira branca da paz do Brasil, quando ele veta integralmente esse PL da dosimetria. Daqui a pouco a gente traz também o que a extrema-direita e também quem estava envolvido nesse PL da dosimetria está falando por aí nas redes sociais. Mas antes eu quero te ouvir. Gabi, não, isso é o tema também de hoje, né? Tá uma maior chiadeira por parte da oposição e ali ensaiando já a possibilidade de derrubar o veto. Nisso eu aproveito para registrar, né, as ausências que já eram esperadas do presidente da Câmara, o Hugo Mota, e do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Umas ausências que falam muito, né? Mostra de que lado estão em relação à democracia. Mas eu duvido que eles sejam usados ao ponto de fazer sessão extra, adiantar os trabalhos do Congresso e puxar esse tema. É ano de eleição, eu acho que essa moçada chegou a hora deles começarem a pensar na reeleição deles. Se continuarem com essa ladainha de anistia, dosimetria, eles vão perder nas urnas feio. Então, acho que a tendência é desistirem dessa queda do veto, desistirem de retomar o processo como eles queriam, diminuindo a pena, e começarem a cuidar das suas campanhas. É ano de eleição. Se não cuida, dançam nas urnas. Isso. Que, aliás, é um desejo nosso. Olha, né? Vai, Lu. Exato. E o Chico, o que eu ouvi hoje aqui no Planalto foi assim, muita serenidade, muita tranquilidade com relação a esse veto, o que não quer dizer que o governo acredite que não tem chance desse veto ser derrubado pelo Congresso. Porém, a gente sabe que na Câmara vai ser uma disputa assim meio difícil, porque o Hugo Mota não quer entrar em problemas com o presidente Lula a partir desse ano. Porém, essa decisão está na mão do Davi Alcolumbre. Ele é que tem que chamar a sessão do Congresso, porque seria uma sessão conjunta da Câmara e do Senado, para botar em votação esse veto. E aí isso vai depender muito dos cálculos que o Alcolumbre esteja, porventura, fazendo a respeito do futuro imediato político dele e do grupo dele. Eu ouvi até um interlocutor aqui do Planalto dizer o seguinte, pode ser até que ele imagine que ele use isso como moeda de troca para o Flávio Bolsonaro desistir da candidatura. Ele diz, olha aqui, vou derrubar esse veto, vou botar para derrubar esse veto, mas você não se candidata. É possível? É possível. De qualquer maneira, o cálculo que se faz aqui no Planalto é que, se tudo der errado no Congresso, esse projeto vai parar na mão do Supremo Tribunal Federal, porque pelo menos dois partidos vão correr para o Supremo e questionar a constitucionalidade desse projeto. E aí vai caber ao Supremo dar uma resposta que todo mundo acredita que será pela inconstitucionalidade, ou seja, derrubar de vez essa ideia de dosimetria, de redução de pena, que Bolsonaro poderia sair de 27 anos para 3, dependendo da conta que cada um faça. Elo, aproveitando aqui, já quero trazer quem são os principais que estão tentando articular a derrubada desse veto do presidente Lula. A oposição até já apresentou um requerimento para pedir, em janeiro, uma sessão do Congresso para tentar derrubar. Então, é uma iniciativa da Carol Dittoni, do PL, que tem apoio de outros membros também da bancada bolsonarista, não só na Câmara, mas no Senado também. E o relator do projeto lá na Câmara, que era o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, que fez assim, foi nas redes sociais, foi ele que disse aquela frase que eu contei aqui, que o presidente Lula rasgou a bandeira branca da paz do Brasil. Aí ele criticou o veto, lógico, disse que essa decisão rompe com o esforço de pacificação institucional que foi construído no Congresso. Se a gente pegar ali no passado e tiver memória de como isso foi feito também, de maneira rasteira,
aprovado tudo a toque de caixa, enfim, só de esse projeto ter sido colocado em pauta já é um grande absurdo, mas a gente viu aqui a fala na nossa tela e a Carol Gittoni também dizendo que vai começar uma mobilização, que quer a assinatura da maioria dos deputados e senadores para tentar derrubar o veto, enfim, está realmente uma choradeira, como você disse, Chico. Não, uma choradeira. Ela que quer. Eu duvido, né? Não sei o que você pensa, Elô. É difícil essa missão, né, professor? Acho que é quase impossível, né, Elô, que haja uma convocação de sessão extraordinária. Agora, duas coisas chamam a atenção. Aí, uma, essa fala ridícula do Paulinho, né, como se o Brasil tivesse em ebulição social, como se, para pacificar o país, tivesse que dar anistia para golpista. Para pacificar o país, golpista tem que parar de pedir invasão estrangeira no Brasil. Golpista tem que parar de fazer montagem com o presidente Lula sendo sequestrado. Golpista tem que parar de inventar fake news de que o Lula vai ser delatado pelo Maduro. É assim que pacifica o Brasil. Não é dando carta branca para quebrar o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o STF, o Palácio do Planalto. Não é? Agora, um aspecto chama atenção. Seguindo as regras e cumprindo as leis, né? Assim que pacifica o país. Exatamente. Simples assim. Agora, Elô, você que estava aí dentro do Palácio, como é que repercutiu a ausência do Hugo Mota e do Davi Alcolumbre, né? Porque quando o Hugo Mota e o Davi Alcolumbre colocam para votar a anistia light, aí, a dosimetria, eles, na verdade, estão atendendo a um pedido do bolsonarismo, da extrema-direita, né? Porque é desgastante para eles votar esse tipo de projeto, não é o que a opinião pública quer, não é o que o país está debatendo, não é o que o povo precisa. Então, é sempre desgastante botar esse tipo de projeto só para atender um grupo de aliados. Eles fizeram isso, eles se desgastaram com isso durante semanas na Câmara e no Senado, embora a votação, como a Gabi disse, tenha sido muito rápida. Mas como é que repercute na base do governo, quem estava aí no Palácio do Planalto, na imprensa, a ausência de dois dos principais chefes de poderes, né? Quer dizer, o chefe do poder mesmo é o Alcolumbre, que é o presidente do Congresso Nacional. Mas como é que repercute esses dois aliados ausentes? Desculpa te interromper, Juliano, para passar para Elô. Ontem a gente comentava aqui, né, Elô, que presidentes da Câmara nunca estiveram desde que aconteceu o 8 de janeiro. Mas do Senado sim, né? Do Senado sim, a Elô lembrou do Pacheco que esteve, mas enfim, presidente da Câmara não é exatamente até uma novidade, né, Elô? O Pacheco esteve no Congresso, quando a cerimônia foi feita no Congresso. Então, foi o presidente Lula que foi ao Congresso naquele ano. Mas eu acho que existe uma certa tranquilidade aqui até. Eu conversei com o Randolfo Rodrigues, que é líder do governo no Congresso, conversei com o Lindbergh Farias, que é líder do PT na Câmara, e eles estão assim muito tranquilos de que não vai haver uma tentativa de derrubar esse veto, ou que não vão conseguir derrubar esse veto. E talvez o cálculo deles seja esse, muito parecido com o seu, Juliano, dizendo que quem é que vai querer se desgastar com a opinião pública, fazendo um novo esforço para derrotar a dosimetria, voltar com esse assunto, né, para tentar derrubar o veto e adotar a dosimetria. Parece que talvez muito pouca gente esteja interessada em fazer isso, a não ser a ala radical do PL, como vocês falaram, a Carol Detoni, o Sóstenes Cavalcante, aquele que encontraram uma fortuna em dinheiro vivo na casa dele. Essa turma aí ainda está brigando, Flávio Bolsonaro, claro, né? Não seria de se estranhar se não estivesse brigando. Mas fora isso, e o Paulinho da Força se juntando com essa turma, olha que onde foi parar, né? Mas aquela história morreu no Irajá, acabou no Irajá, né? Mas eu acho que vai ser difícil avançar com essa proposta, a não ser que o senador Davi Alcolumbre tenha algum cálculo político que o leve a querer muito colocar isso em votação em troca de alguma coisa. Caso contrário, a pauta que vai dominar o Congresso nesse primeiro semestre é o fim da escala 6x1, tanto pelo lado da oposição como da situação. Está todo mundo interessado numa boa pauta popular, com vistas, lógico, né, gente, à eleição no fim do ano. Tô com vocês, viu, gente? Acho muito difícil também, Chico. Até depois tem novidades em relação aos militares que foram condenados na trama golpista. Muita gente pergunta, e a patente, a perda do posto desses militares? Porque tem um simbolismo importante também de você tirar, né, o título
desses militares de alta patente que estiveram na trama golpista também. Tivemos esse avanço, né, inédito no país, na nossa história, que é militar condenado, militar preso. Tudo bem que o Heleno conseguiu ali, aplicou o atestado, conseguiu ficar em prisão domiciliar, mas está preso, está condenado, está tirado de circulação. Não pode conviver na sociedade porque se você não quer o bem da democracia, você não pode conviver. Você está alijado ali do processo inteiro. Isso já é uma baita vitória, mas para completar o pacote tem que ser perder a patente. É isso. Porque eles andam por aí cheio de galhardia ali, né? De galão, de estrela, de não sei o quê. Está na hora de tirar aquilo tudo. Foi encaminhada essa história, até foi a própria presidente do Superior Tribunal Militar, a ministra Maria Elizabeth Rocha, que informou para o ICL Notícias, para nós aqui do ICL, que a Procuradoria-Geral da Justiça Militar vai apresentar na primeira semana de fevereiro essa representação que pode resultar nessa perda, né? E a Maria Elizabeth explicou também que as representações não vão ser distribuídas a um mesmo relator. É interessante observar isso. Então, cada caso vai ser analisado individualmente. Não é uma ação penal, são procedimentos, essa é a justificativa até jurídica, né, que avaliam a compatibilidade da conduta de cada um desses condenados com a permanência do outro lado no oficialato. E aí o foco do STM, nesse tipo de julgamento, é o comportamento que é atribuído a cada um desses réus aí nos episódios relacionados à trama golpista. Então, vai ser encaminhado. Também era algo que a sociedade aguardava, deve ser encaminhado agora em fevereiro também. Elô. E vai ser por sorteio, né, Gabi? Sorteio, e a imprensa vai poder acompanhar esses sorteios para ver para que relator que foi cada processo, para não ter menor dúvida a respeito da transparência disso tudo. Então, eu até imaginei que a presidenta do Supremo Tribunal Militar estivesse aqui hoje, porque vocês sabem como ela defende a democracia e condena a ditadura, né? Verdade. Mas eu falei com ela agora há pouco, ela me disse que não pôde vir, porque estava com compromisso de família fora de Brasília, mas ela ressaltou o seguinte, a gente não tem um precedente na história brasileira para o que vai acontecer agora no Supremo Tribunal Militar, porque nunca um general perdeu a patente. Isso pode acontecer agora pela primeira vez. Já vários militares já perderam patente em processos lá no Supremo Tribunal Militar, mas são todos, como ela disse, de coronel para baixo. General, nunca. E muito menos por tentativa de golpe de Estado, né, gente? Exato. É inédito, né? Aliás, como foi inédito a condenação dos generais, né? Agora, a possibilidade de perda de patente. Lembrando também que a gente tem, além, né, dos salários que esses militares estão no topo da carreira ganham, também uma série de benefícios que esses caras estão recebendo, né? Quer dizer, presos, né, os generais em regime fechado, né, Chico, com exceção do Heleno, como você mencionou, presos em regime fechado recebendo, né, salário, vinculados ainda, né? Quer dizer, tem o processo também a definição de perda do cargo público, do ramagem na Polícia Federal, também é importante lembrar, né, do ex-superintendente, diretor da Polícia, o Silvinei Vasquez, da Polícia Rodoviária Federal, que também é servidor de carreira, também uma ordem para que ele seja exonerado. Então, isso está acontecendo no mundo civil. Por que não vai acontecer entre os militares golpistas, né? Seria, de fato, a manutenção histórica de privilégios que esses caras sempre gozaram, sempre tiveram, né? E que, mais uma vez, estariam preservados se nada fosse feito. Vamos ver. E é inteligente, né, Elô, a decisão da ministra, justamente porque, né, Gabi, tem aí uma tentativa de não não permitir a pressão que se exerce hoje sobre Alexandre de Moraes, por exemplo, na ação penal, que está na capa de todos os jornais, é o Xandão para cá, é o Xandão para lá, dilui um pouco essa pressão, né, sobre os... Individualizando cada um desses casos, os né, relatores. para cada um desses réus. Elô, eu ainda quero falar com você... Eu acho...
Vai lá, rapidinho, para a gente falar do Lewandowski. Eu só ia dizer também. que eu acho que a preocupação dela é para que não se jogue fora o processo todo depois, dizendo que não teve individualização dos casos. Então ela vai pegar um de cada vez para não ter esse problema. Vai ser uma disputa difícil, porque vocês sabem que metade dos juízes ali do Supremo Tribunal Militar são militares e a outra metade é civil. Então não é muito claro o que vai acontecer, mas vai ser interessante acompanhar e a gente vai poder acompanhar. Com certeza, Elô. E ainda quero falar com você sobre a saída do Ricardo Lewandowski, ministro da Justiça e Segurança Pública, porque ele entregou a carta para o presidente Lula, uma carta de demissão. Aliás, a saída do cargo pode acontecer a qualquer momento, né? Oficial, a saída do cargo. Tem um trecho aqui dessa carta que eu posso colocar aqui rapidamente, Elô, na nossa tela, só para a gente destacar e vou te devolver para você contar esses detalhes. Mas ele diz o seguinte em um trecho: eu tenho a convicção de que exerci as atribuições do cargo com zelo e dignidade, exigindo de mim e de meus colaboradores o melhor desempenho possível em prol, de nossos administrados, consideradas as limitações políticas, conjunturais e orçamentárias das circunstâncias pelas quais passamos. Eu quero te passar esse grifo aqui, sem contar, Elô, tudo que a gente conversou desde o início do programa. Ele está saindo num momento que a segurança pública é um tema protagonista não só das nossas eleições, como também num momento político, geopolítico mundial, aqui na América Latina principalmente, né? Pois é, eu ouvi alguns detalhes, assim, porque, como bem disse a matéria do Kleber, nosso repórter aqui do ICL, ele está saindo bem corrido, né? Ele não foi lá conversar com o Lula e negociar a data de sair, ele avisou que está saindo. Então, eu soube de uma fonte aqui no Planalto que ele ficou com uma certa mágoa, porque quando teve aquela chacina no Rio de Janeiro, aparentemente, em algum lugar aqui do Planalto, me parece que foi na SECOM, houve uma proposta de se criar uma Secretaria de Segurança Pública aqui no Planalto, diretamente vinculada ao presidente Lula. Imagino o que isso significaria para o ministro da Justiça. Lula descartou a proposta imediatamente, mas parece que ali ficou uma certa mágoa. E, por outro lado, também, a gente tem que considerar o ministro Lewandowski não é um político. Então, ele não transita com essas, ou não lida com essas disputas políticas com a mesma facilidade que um quadro político transitaria. Ele considera essas coisas todas de uma outra maneira. E eu acho importante também destacar um outro trecho da carta dele, que ele diz o seguinte: a segurança pública, a justiça e os direitos humanos não são agendas concorrentes, mas complementares. Por que eu digo isso? Porque é um outro fator de irritação, digamos assim, do ministro, porque existe um grupo dentro do PT, e é uma proposta antiga do PT, de criar o Ministério da Segurança Pública, retirando da Justiça toda a área de segurança pública, o que tornaria o Ministério da Justiça um ministério muito fraco e não necessariamente daria ao governo um Ministério da Segurança Pública forte, porque não é fácil tirar do chão e montar um ministério, ainda mais com os limites orçamentários, como muito bem pontuou o ministro Lewandowski. Então você pode fazer todo esse esforço e não ter resultado nenhum num ano eleitoral. Então, talvez fosse mais importante você trazer, tudo bem que ele vai sair, você colocar no Ministério uma figura que tenha a capacidade de levar a mensagem do Ministério, que tenha uma boa relação com a imprensa, que divulgue o trabalho do Ministério e adotar alguns programas que talvez dessem maior visibilidade ao Ministério. Eu sei de gente lá dentro do Ministério da Justiça que tem até algumas sugestões que está doido para sugerir para quem for ficar no lugar. Como, por exemplo, você criar um programa bem robusto contra o feminicídio, trabalhar esse tema dentro da segurança pública de maneira bastante contundente. Isso. Um outro ponto seria retomar os territórios que foram ocupados por milícias e traficantes, um a um, para libertar os moradores dessas regiões, porque eles é que são as pessoas que mais sofrem com o problema das milícias e do tráfico. Então, são programas que, se você conseguir colocar de pé
em 1, 2 meses e começar a atuar e tiver à frente do Ministério alguém que consiga comunicar isso bem, eu dou um exemplo aqui para vocês. O ministro Padilha, por exemplo, depois que ele assumiu, e não vai aí nenhuma crítica à ministra Nízia, tá? Nenhuma, pelo contrário. Ela foi uma excelente ministra, desenvolveu programas, vacinas, ela fez um trabalho maravilhoso. Mas o ministro Padilha tem esse traquejo de transformar as pautas, os programas em algo muito próximo da população, de levar o recado a uma pessoa que tem mais, sabe mais como fazer isso. É só isso. E talvez o Ministério da Justiça, e um político com boa relação com a câmera, com o vídeo, que sabe fazer isso. E talvez o Ministério da Justiça, nesse ano eleitoral, precisasse de alguém assim, com alguns bons programas para divulgar. Aliás, Gabi, Elô, Chico, essa é uma questão que vai agora ser pauta nossa aqui nos próximos meses, Sim, porque claro. até abril, uma dezena de ministros vão sair. Aliás, esse é um problema que a oposição não tem, né? Porque a cada saída gera a demanda de indicar um nome, esse nome não pode ser candidato. Tem os que vão disputar a eleição, tem os rearranjos, tem os rearranjos, né? Desmembrar a pasta 2. E a Elô mencionou um tema que vale a pena lembrar. Davi Alcolumbre pode usar alguma coisa para ter moedas de troca em torno do PL da dosimetria. Está aí um bom exemplo. 10 ministérios, 12 ministérios que vão ter ministros substituídos. Aí pode ter algumas pressões vindo e o presidente Lula, com toda a sabedoria e experiência que tem, vai ter que lidar com isso com muita frieza, porque começou agora. A gente vai Lewandowski, saiu a notícia agora de que a ministra Aniele também vai sair, e aí vai uma pá de gente embora. Haddad logo na sequência. Imagina a cobiça, mas a Elô foi muito feliz na comparação no caso da Nízia. A Nízia Trindade, assim, é uma profissional que o Brasil tem raras dela, né, da área de saúde. Uma pesquisadora ligada à Fiocruz, um nome de uma competência sem limite. Mas não é política. Pecou na hora da comunicação, que é humanamente normal. Poxa, eu tenho que ser um marqueteiro e ser a maior pesquisadora da área de saúde do Brasil? E no momento de precisar aprovar uma PEC da segurança, né, Chico, precisa ser alguém que realmente passe isso para a população de uma maneira muito enérgica no ano de eleição, em que esse é um tema que vai ser decisivo que agora. Comunique, né? Que comunique de maneira muito forte. Tem um exemplo que eu acho que é o melhor exemplo do PT na área de segurança no Brasil, que é o exemplo do Piauí. O governo do Piauí, o item, quando pergunta a qualquer habitante de Teresina, do interior, qual a principal realização do governo? Segurança pública. O programa de devolução de celular, proteção contra facções, proteção aos bairros, é o melhor programa do governo do Piauí. Tem que começar a adotar esse tipo de coisa. Isso não é mostrado e não é ligado ao PT nem ao governo federal em momento algum. Então, precisa alguém que comece a fazer essas conexões. E também adotar programas que têm tido sucesso nos estados. Pô, é um estado governado pelo PT, o PT não aproveita. E lembrando, né, Chico, que o Lewandowski substituiu nada mais, nada menos que o Flávio Dino, que era um baita de um comunicador. Uma estrela, né? Um ministro que era uma das grandes vozes do governo no enfrentamento à extrema-direita. E a segurança pública, a pesquisa de hoje, pessoal, é a principal preocupação de 45% dos brasileiros. Então vai ser um grande tema da eleição. Não pode ter um ministro só técnico. Não pode ter um ministro que só dê declarações frias diante de algum... Porque abusos acontecerão. Nenhum governador controla as suas polícias, a gente já sabe, né? Fora que uma parte delas está bolsonarizada. Então, alto risco desse ser um tema desestabilizador do país, da política no país, e tem que ter um ministro que tenha jogo de cintura e capacidade de fazer política. Então... O ministro Lewandowski fez um belo trabalho, foram 2 anos, o presidente Lula tem que agradecer, valeu, saiu da sua aposentadoria para cumprir uma missão altamente complexa no Brasil, mas agora bota alguém bom de política, bom de comunicação, porque a gente sabe que segurança pública pode ser um dos grandes temas e será um dos grandes temas da eleição desse ano. É isso, né, Lu? Não sei se a Lu quer fechar aqui, mas a gente está no horário de liberar. Não, eu acho que é exatamente isso. Vai lá, querida, pode fechar. É exatamente isso. Então, vamos ver quem o
presidente Lula vai escolher, porque ainda não tem nome. Lewandowski vai sair rapidamente de cena e não tem ainda um nome para substituí-lo. Ou nomes, então, né? vamos ver quem o presidente... ou nomes, falam no Andrei, da Polícia Federal, falam no Wellington César, não sei se vocês se lembram, que foi do Ministério Público da Bahia, chegou a ser ministro por 11 dias no governo Dilma, mas teve que sair porque tinha uma lei que falava que se você era do Ministério Público, tinha que ficar mais tempo fora para poder assumir um cargo desse, enfim, ficou 11 dias só. Agora parece que é um nome que também está sendo ventilado. Então, vamos ver como que o presidente vai resolver esse pepino. É um pepino mesmo, gente. É um tema muito importante, vai continuar sendo. Não, tem que ter nome político forte para o jogo duro, que serão os debates. Esses nomes podem ser tecnicamente muito bons, mas coloca eu acho que não é, a estatura tem que ser altíssima. Tem que ser nomão, né? Altíssima. Não pode ser. É prioridade máxima. É isso aí, Elô. Obrigada, bom final de semana para você, minha querida. Semana que vem estamos juntas de novo. Valeu. Ok, até, pessoal. Tchau, Elô. Boa noite, Elô. Aliás, antes de te liberar, Juliano Medeiros, que você sabe, né? Quando normalmente a gente tem essa movimentação, aqui a gente faz uma troca, mas eu quero lembrar todo mundo que a gente está num momento político importante e um dos temas também principais que a gente vem discutindo, até para a eleição, é economia. Tema fortíssimo também para as eleições de 2026 e para as previsões que temos sempre no começo do ano, hein? Já sabe do que eu tô falando. Mapa da Mina de 2026. Aquela velha história. É a economia estúpido. Isso. E olha que acertar a previsão nesse ano de 2026, com tudo que está acontecendo, olha, só para especialistas mesmo. Olha, na previsão do ano passado, o Edu Moreira, ele acertou em todas as previsões de 2025. 2026 a gente vai dar esse desafio para ele. Eu gosto assim, entendeu? De dar o desafio, porque eu sei que ele vai entregar. Sim. Então, chamar todo mundo para participar. Olha, tem o que o ICL acertou por conta do Edu, da Débora Maganha, em economia esse ano, é impressionante. Pegue a trajetória do dólar, compare com qualquer meio de comunicação do Brasil. Só o ICL estava na linha certa. Não vai estourar a boiada como vocês estão pensando. Não caiam nessa ladainha da Faria Lima. Era sempre o Eduardo e a Débora, era sempre a economia do ICL, que segurou essa onda contra a corrente de toda a mídia que é muito ligada ao mercado. Por isso, erra mais. E um ano com tarifaço, que ninguém pôde prever isso. O tarifaço foi exatamente no meio do ano, né? Podia ter... Quer dizer, a conjuntura aí super complexa do mundo podia ter atrapalhado bastante as previsões, mas mesmo assim, mesmo com todas esses fatos supervenientes, como se diz, o Edu e a Débora acertaram, impressionante. Então, fazer o convite para todo mundo participar, anota aí na sua agenda que vai ser uma quinta-feira, dia 29 de janeiro, 8 horas da noite, então um mapa da mina que vai trazer... as previsões para dólar, juros, principais bolsas do mundo inteiro, para você poder ter uma ideia, pisar em solo seguro para fazer os seus investimentos em 2026 ou até para começar a investir também. Então, participa junto com a gente. Vai em icln2.com.br, evento que sempre aqui é gratuito e também online. É só deixar a sua inscrição lá, não deixa de aproveitar, porque realmente vale a pena. No passado a gente acertou também, no anterior também, então já tem... esse histórico aí do ICL com o mapa da mina. Agora sim, Juliano. Agora sim, gente, foi um prazer voltar a encontrá-los em 2026. Professor. Amanhã estou de volta, mas agora vocês ficam com uma companhia muito melhor do que a minha, do queridíssimo Rodrigo Viana. Olha quem está chegando aí, Rodrigo Viana. Boa vez aqui. Bora. E temos já a chegada de Rodrigo Viana com atualizações. O homem chega quente, no clima do urgente ali. Internacionais que Rodrigo Viana estava pescando aqui para trazer para a gente. Foi identificado agora há pouco o agente que teria assassinado, que assassinou, né? A moradora de Minnesota. A gente tem a informação, tem o rosto dele. Foi um jornal lá de Minneapolis que fez a identificação, acho que a nossa equipe já tem para colocar aí na tela, o rosto desse agente. Aí, olha, a gente lembra que ontem vários deles estavam com o rosto coberto.
Então, aí está o Minnesota Star Tribune, que é o jornal lá da cidade de Minnesota, capital, aliás, o estado de Minnesota, que a capital é Minneapolis, né? Ele foi identificado. Acho que nós temos uma outra foto em que aparece aí, ó. É o agente Jonathan, tá aqui, ó. Vou te ajudar aqui. Me ajuda aí, Rodrigo. Gabi, que eu mandei aqui a foto, tá aqui, ó. Jonathan Ross. Jonathan Ross foi identificado. Esse é o agente do ICE que assassinou a mulher em Minneapolis, e continuam as manifestações por todo o estado de Minnesota e em algumas outras capitais também lá dos Estados Unidos. Gabi. Aliás, imagens que a gente trouxe aqui, tanto dos protestos, como também realmente do tiro a queima-roupa nessa mulher, que é uma mulher de 37 anos, uma cidadã americana, o que justamente ontem o Chico chama a atenção de que como isso pode... já está ebulindo, na verdade, mas pode ser. Você viu o tamanho algo das como manifestações, né? Tão de fortes. cauda longa, vamos dizer assim, né, Sim, Chico? sim. Importantíssimo. Não, a mulher, uma poeta, assim, longe de ser uma terrorista, como no imaginário trumpista ali, né? Tentou pregar para o país, que estava... Ela só sai, arranca com o carro ali... Assim, nem de maneira brusca foi que atropelasse alguém, Nada. que fosse para cima da guarda, dos agentes, nada. Ao contrário. E assim, é chocante ver, a gente mostrou depois, aliás, antes aqui no ICL Urgente, logo depois que ela toma o tiro, um médico se apresenta e fala, eu quero atendê-la. E os agentes do ICE não vão atender. Não permitem. Tem esse vídeo também. E aí diz assim, eu não me importo, nós temos paramédicos que estão chegando para atendê-la. E ela estava agonizando dentro do carro. Por isso que a população, debaixo de muito frio lá nos Estados Unidos, foi para as ruas para relembrar esta vítima do que a gente pode chamar, a partir de agora, de regime Donald Trump, né? Como é que a gente classifica o Donald Trump? Daqui a pouco nós vamos conversar com a Mauri Chamorro, né, analista internacional, e vamos detalhar um pouco mais o que está acontecendo nos Estados Unidos. Mas como é que a gente pode classificar? É um ditador? É um déspota? É um autocrata? Autocrata, que é um bom nome, que é um bom nome. Bom termo. Né? Até um debate que está acontecendo em um dos nossos grupos internos aqui do ICL. Né? Como chamar o Donald Trump? É ditador? Ah, mas ainda não é uma ditadura. Tem vários ainda contrapesos nos Estados Unidos. O próprio governador, né, de Minnesota, que apareceu dizendo, se continuar com isso, eu vou pegar um pedaço da Guarda Nacional que está aqui no estado e vou colocar contra o ICE. Isso, aí vira uma guerra civil. O governador, o prefeito, é uma área anti-trumpista, assim, uma área de resistência ao regime Trump, como você chama. Ao regime Trump. O prefeito, inclusive, chegou a ser cotado para concorrer no ano passado como vice. O governador de Minnesota foi o vice, né, da Kamala Harris. Então, é um momento de embate profundo e daqui a pouco a gente vai trazer mais detalhes na conversa com a Mauri Chamorro, ainda aqui no N2. É isso, a gente vai trazer os detalhes com o Chamorro também. Daqui a pouco o Dr. Fernando Ideu está entrando para conversar com a gente. Só fazer a identificação também dessa mulher, que eu acho importante. É uma cidadã americana, que é a Renee Nicole Gould, e também ela era mãe de 3 crianças, escritora, e algo que chamou a atenção, até conversei com o José Arbex sobre isso, e ele chamou a atenção sobre como ela faz parte assim, de um escopo que o Trump e os seus apoiadores também atacam reiteradamente, que é a comunidade LGBTQIAP+. Então, tudo isso forma um caldo também que tem um simbolismo importante na mesma cidade em que, aliás, a menos de 2 quilômetros de distância de onde foi morto George Floyd. Ela leva os tiros dos agentes. Então, acho ela que... teve um primeiro casamento, né? Aí teve 2 filhos com esse companheiro, se separou e tem uma companheira agora, não é isso? Tinha, né? Porque faleceu. Tinha. Então, ela deu algumas declarações, algumas entrevistas. Enfim. Essa companheira dela, né? Tá então bom. é isso, é uma estadunidense com todos os documentos legalmente estabelecidos, e mesmo que não fosse, né? Quer dizer, atirar dessa maneira, quer dizer, a polícia atira quando não há confrontação absurda, não tem outro jeito. Mas a pessoa com o carro dá uma aceleradinha porque ficou assustada, levou um tiro no rosto e os agentes não deixaram ela ser atendida. E aí tem o áudio que ele fala assim, não me importo. Uma outra vizinha fala, o médico, deixa ele entrar, e o cara se apresenta, eu sou médico, eu sou aqui da cidade. Não me importo, ela vai ser atendida pelos paramédicos. E aí não chegaram, né? Não deu tempo. Ela já estava agonizando ali dentro do carro.
Acho que esse caso ainda vai reverberar muito e a gente ainda vai continuar falando a respeito disso e de todos os mandos e desmandos também do governo Donald Trump. Vamos voltar mais uma vez o olhar aqui para o Brasil, chamar o doutor Fernando Ideu para conversar com a gente. Doutor Fernando Ideu, que é doutor em Direito Penal, advogado, professor. Professor Ideu, boa noite. Boa noite, tudo bem, gente? Sempre um prazer estar aqui com vocês. Boa noite. Prazer também, doutor Ideu. Olha, o caso que a gente vai falar, a gente traz aqui essa semana os desdobramentos de Jair Bolsonaro dentro da prisão. O ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo, anulou uma sindicância instaurada pelo Conselho Federal de Medicina para apurar uma suposta falha na assistência médica que foi prestada ao Jair Bolsonaro lá na cadeia. Porque o Moraes determinou também que a Polícia Federal vai colher em até 10 dias o depoimento do presidente do CFM, que é o José Irã da Silva Galo, aqui para trazer a identificação dele. O ministro, ele alegou que o Conselho Federal de Medicina não tem competência para apurar a atuação da PF, e a gente lembra também, e o próprio Moraes cita isso no relatório médico, que a própria Polícia Federal entregou, informando que o Jair Bolsonaro recebeu o atendimento adequado. Depois do tombo, ele caiu sozinho da cama essa semana na cela e teve os atendimentos. Até no começo, inclusive, disse que não precisava de atendimento. Depois a Michelle Bolsonaro entrou na cela e todo o caso a gente trouxe aqui, né, de que ele acabou sendo atendido e a investigação do caso foi feita. Mas, doutor Ideu, quero te ouvir a respeito disso, sobre essa atuação do CFM, né? E também, já, claro, o Alexandre de Moraes anulando essa sindicância. Gabi, muita gente busca desvirtuar esse debate, né, politizando indevidamente, então acho que é importante a gente colocar isso nos termos corretos, porque o que o Supremo decidiu não foi sobre a saúde do Jair Bolsonaro, né, mas simplesmente sobre a competência e a atribuição institucional. O Conselho Federal de Medicina, como é sabido, ele não tem poder correicional sobre a Polícia Federal, não pode avaliar o que a Polícia Federal está fazendo ou não, e muito menos revisar atos já submetidos a controle jurisdicional. Então, a execução penal, ela é jurisdicionalizada, né? E já tinha, há muito tempo, ordem expressa do Supremo garantindo o atendimento integral ao Jair Bolsonaro. Então, nesse ponto, a decisão é tecnicamente correta e quem agiu de modo equivocado foi o Conselho Federal de Medicina. Mas eu vou além, né? Eu acho que, para além do acerto da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que corrigiu um desvio funcional do Conselho Federal de Medicina, é o tempo da gente questionar a postura da diretoria do Conselho Federal de Medicina. E aqui não tem meio termo, né? Ou a gente está diante de uma gestão que finalmente decidiu assumir uma política institucional de se preocupar seriamente com as condições de saúde dos detentos brasileiros que vivem, diferentemente de Jair Bolsonaro, preso numa cela especial montada para ele na Polícia Federal em condições degradantes, e isso seria louvável, né? Ou então a gente está diante de uma atuação seletiva, ideológica, com um desvio claro de finalidade, porque voltada à proteção e o privilégio de uma pessoa específica, né? E para saber qual dessas hipóteses é verdadeira não é muito difícil, né? A gente só precisa averiguar e questionar da diretoria do Conselho Federal de Medicina quais medidas o Conselho Federal de Medicina adotou nos últimos anos, nos últimos meses, nas últimas semanas, diante das milhares de situações carcerárias de absoluta degradação da saúde dos detentos. Então, acho que é por aí que a gente começa a investigar seriamente qual é a postura do Conselho Federal de Medicina diante das atrocidades que são cometidas diariamente no sistema carcerário brasileiro, para saber se há aí uma preocupação legítima com a saúde do povo brasileiro ou com um desvio de finalidade aí, privilegiando pessoas específicas. A gente até trouxe, né, Rodrigo, essa semana os dados mostrando que a maioria dos idosos aqui no Brasil em condição de cárcere
Na verdade, não tem nem metade dos Não, então- que o Jair Bolsonaro tem. Não tem sequer um médico. Se isso, quiser é. chamar um médico, não tem naquela... Estão em locais, estão Muito cumprindo menos pena. assistência 24 horas. Não, estão cumprindo pena onde não tem médico, lamentavelmente. Quer dizer, não é que a gente queira que, porque é assim com todos, então o Jair Bolsonaro também deve ficar sem médico. Não, mas ele já parte de um patamar muito melhor. Só para lembrar, o Conselho Federal de Medicina, é claro que é outra gestão, outra diretoria, mas num passado recente foi usado, ou se deixou usar, ou participou daquela campanha contra o Mais Médicos, né? Era contra aquele programa Mais Médicos que levava médicos brasileiros, onde, infelizmente, alguns dos doutores da medicina no Brasil não queriam ir. E aí, quando veio o Mais Médicos, fizeram campanha, disseram que era um absurdo, que o povo ia ser maltratado, porque passaram o recibo de que querem atender só nas regiões centrais, né? E não querem ir para o interior. Isso foi num passado recente. Agora estão sendo correia de transmissão do bolsonarismo, nesse caso específico. Então, Alexandre de Moraes, não tem aquela frase? O Conselho Federal de Medicina forçou o contato, veio o contato, né? Veio o contato. Então, assim, foi brincar de vamos proteger só o Jair Bolsonaro, porque se fosse um pedido para vamos fazer um levantamento e exigir que tenha médico em todas as cadeias do Brasil, ok, né? Aí sim, era uma campanha interessante. Pública. Vamos de humanizar caráter geral o sistema carcerário do Brasil. Sim, exatamente. Não, é só nesse caso específico. Então não é medicina. Então a questão é um alinhamento político e ideológico com o Jair Bolsonaro, que, repita-se, foi levado para o hospital depois, não era nada muito sério. O próprio médico dele, eu assisti ontem a entrevista coletiva na saída, ele falou, não, ele tem algumas tonturas e tal, mas está afastado do quadro um quadro mais grave, de convulsões. Está afastado. Então. Mas você tocou no ponto, o ponto é mais médicos. A grande bronca da categoria no Brasil inteiro foi o Mais Médicos. Teve um pouco antes com os médicos cubanos, que era dentro do Mais Médicos. Dentro do Mais Médicos, Quando chega a primeira leva de médicos em Fortaleza, eu lembro aquela doutora Cloroquina, que se consagrou com o apelido de doutora Cloroquina, ela agride o primeiro médico cubano a pisar em solo cearense brasileiro. Era um médico negro cubano. Exatamente. Então começa por aí e o pior é saber que até agora segue esse Conselho Federal de Medicina bolsonarista ao ponto de querer uma intervenção dessa, né? Pois é, querer criar um caso em cima... Assim, na verdade é o Bolsonaro que tá, uma atrás da outra, né? Ele não dizia que ele tinha saúde, como é que era? Tem saúde de atleta? Bastou ser condenado que desapareceu a saúde de atleta, né? Vivia em jet ski por aí, né? Jogava pelada lá na Vila Belmiro, infelizmente. Não, e ali ele já tinha... Ao mesmo tempo que diz estar em condições de ser presidente, né? Queria voltar? Elegível, né? Não é isso, porque... mas ele levou uma facada. Depois de levar a facada, ele participava de pelada jogando futebol. Depois de levar a facada, ele disse que o caso dele na Covid era diferente porque ele tinha saúde de atleta. E agora ele descobre que ele está cheio de problemas de saúde. Talvez até esteja mesmo, mas está cavando uma situação para tentar domiciliar. Para mim está muito claro isso. Total. Agora, tem até uma curiosidade que é interessante, até o doutor Fernando Ideu pode nos ajudar a explicar melhor essa história, mas a defesa do Jair Bolsonaro pediu autorização para que ele participe do programa de remissão de pena pela leitura, que é um programa importante, que existe, um pedido que está na mesa do Alexandre de Moraes também, que ainda não se manifestou sobre isso. Esse programa ele permite um abatimento de pena, né, doutor Ideu, de 4 dias de pena para cada livro lido e avaliado. Só que em Brasília tem uma particularidade, essa remissão vale para alguns livros já listados para o programa. Então, aquela história de palavra cruzada, também vocês lembram que um filho tentou levar para ele na prisão, disse, são livros para ele ler não e tal. Vale, né? Não palavra vale, cruzada não vale. Cruzada não vale, já fica esse alerta. Mas vamos dar uma olhada em alguns desses livros. É uma curiosidade aqui que o Bolsonaro vai precisar ler para abater a pena. Tem aqui, Ainda Estou Aqui, do Marcelo esse ele não vai, não abre. O Conto da Aya, também muito bom, Margaret Atwood. Que deu origem àquela série, né? Exatamente. O Conto de Aya, ou da Aya.
É o Conto da Aia. Tem também o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. Excelente também. 1968, o ano que não terminou, do Zueni Ventura. Zueni Ventura, maravilhoso. Crime e Castigo, um clássico do Dostoiévski, e Guerra e Paz também, do Tolstói. O Crime e Castigo é o que, na nossa ilustração aí no YouTube do programa, é o que ele está lendo. Que estaria, é uma montagem, claro, porque ele não vai pegar em livro, porque ele deve ter alergia. Deve ser complicado para o universo dele. Mas que leia, né? Esse programa é interessantíssimo, ele é forte no Brasil inteiro e tomara que, mesmo que não sejam esses livros, deve ter outros no programa mais adequado a ele, ou sei lá, só uma ficção que não tenha... Porque se tiver qualquer coisa que ele acha que é da esquerda, ele não vai nem pôr a mão, né? Aliás, se ele lê o nome ali, Dostoiévski, ele já vai achar que era comunista, né? Porque é russo, mas é antes da Revolução, mas tudo bem, é preciso explicar para ele. É uma curiosidade, mas é um programa que existe, que está aí a disposição. Esse sim, né? Um programa que está criado para qualquer um que esteja cumprindo pena no Brasil, não é isso, doutor? Sabe o que eu acho mais curioso, Rodrigo, é que muitas vezes essa base eleitoral de Jair Bolsonaro, que busca, né, o direito penal como um instrumento de apaziguar todos os males, todas as propostas costumam ser contrárias à progressão. O que nós estamos falando aqui é de progressão, né? Facilitar a progressão da pena, sair do regime fechado, progredir mais rápido, se reintegrando na sociedade por meio do trabalho ou, nesse caso, da leitura. Né? E como as coisas mudam quando os alvos e os apenados mudam, né? Então, como você tem razão, é um programa que é uma forma, né, de remissão de pena, de antecipar o cumprimento da pena e, consequentemente, a progressão de regime, a saída do regime fechado, pela leitura. Né? Não devia ser só pela leitura, devia ser pelo estudo, efetivamente, deveria ser disponibilizado estudo efetivo também, além da leitura para os detentos brasileiros, trabalho, porque o trabalho não é só um dever do preso, é um dever, mas também é um direito do preso, um direito negado aos presos que querem, muitas vezes, trabalhar para antecipar a progressão de pena e não conseguem. Então, a gente vive num sistema penitenciário totalmente degradado, né? A situação fática que a gente observa é: Bolsonaro está colocado numa situação de regime fechado absolutamente privilegiado. Não existe nada parecido no Brasil, né? Não existe nada parecido. E o Conselho Federal de Medicina se preocupa justamente com o detento mais privilegiado, nas condições mais privilegiadas do nosso país. Isso é sintomático. Assim como é sintomática essa adesão a mecanismos de progressão de pena, de remissão de pena, de progressão de regime, de acordo com a clientela da vez. E ele tem que fazer uma resenha, né? Um resumo. Como é o que a gente chamava antigamente de ficha de leitura, sabe? Ele faz ali umas linhas, o resumo do livro, principal personagem, faz um resumozinho. Para mostrar que leu de verdade. Que entendeu minimamente o enredo, né? Para não ser aquela coisa chutada. É verdade. Vamos ver se vai ter esse entendimento também, né? Se ele está pedindo, vamos ver. É uma curiosidade que eu tenho, saber quais são os livros. Porque esses que a gente mostrou aí são os livros assim mais chamativos da lista, mas tem muitos outros. É capaz, ele vai achar algum lá que ou dois. Tomara, ele vai melhorar, porque a leitura dá ajuda bastante a humanidade. Até porque tem um limite por ano ali para ele escolher, né? São 12 obras por ano. São 12? Ali, né? Tá. Então, por mês, né? Aquela leitura ali. Esses são alguns livros que a gente destacou aqui também, da leitura que... Não sei, vamos ver se o Jair Bolsonaro vai escolher esses livros aí. Tem clássicos, né? A gente indicaria aí essa leitura, como diz a nossa chamada aqui principal, o conhecimento liberta, né? O conhecimento liberta, Jair. Crime e muito castigo, por enquanto. Pois é. Professor Ideu, um prazer te receber por aqui também no N2. Um abraço e até uma próxima. Obrigado. Obrigado, Gabi. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Até a próxima. Boa noite, professor. Valeu. Também, professor Ideu. A nossa equipe foi lá, né? Pescar os livros um por um para poder já trazer aqui para a nossa audiência também essa... tempo ele vai ter, né? Essa curiosidade. Tempo para leitura ele vai ter. Se ficar indo para o hospital toda hora, não, né, Chico? Porque vai para o hospital, volta para o hospital e não lê nada. Né? É isso aí. Só bula de remédio, e olhe lá. É isso. Rodrigo... Vamos trocar de assunto para trazer um outro tema que tem sido muito mobilizado. Aliás, essa semana aqui no N2,
A gente não conseguiu falar muito profundamente sobre isso, mas quem trouxe a atualização foi o Luiz Costa Pinto, né, sobre o Banco Master. Verdade. E tem uma história da Polícia Federal agora identificando os indícios de que o banqueiro Daniel Vorcaro, ele ordenou diretamente ações coordenadas nas redes sociais para defender o Banco Master, atacar autoridades públicas também e descredibilizar os jornalistas. A atualização que a gente traz aqui, que constam essas informações da análise preliminar do celular do Daniel Vorcaro, empresário, que foi apreendido esse celular no dia 17 de novembro durante a prisão dele. Uma informação também que foi divulgada pelo Aguirre Talento, jornalista, no estado de São Paulo e que a gente tem no nosso site, no slnoticias.com.br também. E aí a PF encontrou diálogos em que o Vorcaro, o empresário, ele repassa ordens para intermediários que não integram formalmente o quadro do banco. Então, essas ordens eram para que essas pessoas promovessem ali conteúdos favoráveis ao Master, organizassem ataques virtuais também contra pessoas e instituições que fossem consideradas hostis para os interesses do Banco Master. Só que a defesa do Vorcaro não se manifestou a respeito disso até agora. Até tem influenciadores que estão sendo avaliados dentro dessa investigação da Polícia Federal também, que eles teriam sido contratados até para defender o Banco Master e atacar o Banco Central diretamente. Duas novidades de hoje que eu vi, Gabi. Uma é que as pessoas observando bem os vídeos, até a gente tem um desses vídeos, você percebe que a fala de vários influenciadores seguia a mesma linha, com os mesmos argumentos, às vezes quase com as mesmas frases. Sim. Então você pegava 3 influenciadores dizendo, a gente está chamando de influenciadores, esse pessoal que tem muitos seguidores nas redes e que aparentemente essa turma foi contratada para defender o Master. Como? Levantando suspeitas sobre o Banco Central. E é um roteiro parecido com o que o ministro lá do Tribunal de Contas da União está fazendo. Então parece uma operação casada. Tribunal de Contas ataca o Banco Central, intimida. O Toffoli também, que agora está quietinho, mas tomou algumas atitudes suspeitas. E influenciadores nas redes para levantar suspeitas. O Banco Central não devia ter feito a intervenção, errou. Tinha outros caminhos para fazer e fez errado. Tem um vídeo que você pega 3 influenciadores falando com as mesmas frases. Isso saiu hoje. Não sei se a gente tem à disposição aí. Acho que a ideia é nem rodar esse vídeo, porque senão também fica fazendo propaganda para essa gente, né? Isso é uma das coisas. A outra que saiu hoje, Gabi, eu não sei se você ia falar alguma coisa sobre o vídeo, Chico, não sei se quiser. A outra que eu vi agora há pouco no jornal, numa reportagem do jornal Estado de São Paulo, é que identificaram um dos sujeitos que fez os contatos com os influenciadores. E esse sujeito seria ligado ao Léo Dias, aquele colunista da fofoca. Da fofoca. Não é que o Léo Dias pessoalmente estava... Mas esse cara era administrador dos sites do Léo Dias e também, claro, lida com esse campo, né? Gente famosa, influenciador. E acessou os influenciadores prometendo, olha, você não quer participar, é um dinheiro bom. Então, tem a identificação já de um caminho para saber quem é que fez. Tem gente que ganhou 2 milhões, né, com essa brincadeirinha. Rapaz, que coisa louca. Resolve a vida no vídeo. Mas foi tão orquestrado que causou um barulho. Eu senti esse barulho em rede social, começa a pipocar e faz um efeito mesmo. As redes começam a questionar, será que o Banco Central está certo? Não é hora do TCU entrar mesmo? Assim, eles conseguiram o que queriam naquele momento, porque pegaram principalmente influenciadores de fofoca, que tem uma grande repercussão. Uhum. Não era nenhum assunto que eles costumam comentar, mas funcionou. Foi uma estratégia inteligente dentro do crime que eles passaram a cometer. A pergunta, eu até estava mais cedo num grupo, Gabi, Chico, não sei se vocês têm uma, perguntando quem comete o crime nesse caso? É o Vorcaro e a turma dele que contratam os influenciadores, e daí eles estão tentando fazer obstrução de justiça. E os influenciadores são criminosos também, ou eles estão só agindo de forma suspeita, Eles são coniventes, mas eu creio que há contratação. Quem pensa, quem arquiteta esse plano. E o Vorcaro faz isso depois que sai da cadeia, né? Acho que ele começou antes. Começa antes, mas eu vi nessa operação um motivo para prendê-lo de novo. É isso, tem que voltar para a cadeia. Porque você está interferindo no processo.
E você está atacando instituições. Então, gente, eu acabei de sair da cela, eu já venho com essa história. Obstrução de justiça, né? No mínimo, o cara tenta... E teve efeito, sim. Eu vi muito... Cara, isso pipocou de um jeito e cresceu nas redes sociais. Essas teorias. Sim. De que o Banco Central foi muito apressado, a quem interessa. Tinha uma pergunta que todos fazem, a quem interessa essa operação tão apressada? Apressada nada. Apressada, já tinha... Tentaram dar golpe em tudo que é lugar, o Master já tinha vendido... já tinha feito contratos com Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, já tinha tentado aquela negociata com o BRB, com o governador Ibanez Rocha, então já tinha feito um estrago sem fim, nada apressado, mas foi uma coisa muito bem orquestrada. Se tem alguém criminoso, eu acho que é o banqueiro nessa história. Mas os influenciadores não estavam também de coitadinhos, eles sabiam que estavam sendo contratados para defender alguém que está sendo acusado de um crime. Então, uma questão mais ética, vamos dizer assim. Ética, mas eu já vi alguns colegas nossos até me mandaram aqui, você participar de uma ação que pode levar à interferência de um processo é também crime, ainda que eles possam alegar, mas espera aí, eu não sabia que era para ajudar o Vorcar. Eles vão ter uns atenuantes na justiça. Vão ter atenuantes. Né? Mas, olha, gente, e mostra que tem uma roda aí, né, nas redes sociais, tem o algoritmo das redes sociais e tem esse outro mecanismo aí operando, que é um mecanismo de alguém pagando bem, você pode botar 10, 20 sujeitos com muitos seguidores que mudam o debate num dia. Não só o debate, né? Essa disseminação não se tem controle. Depois, para você conseguir desmentir uma informação, ela já... Imagina uma ação dessa há 2 dias da eleição. Não tem como conter. Depois você vai investigar, mas daí já foi a eleição. Tempo. Depois, agora vamos investigar. E a nossa justiça eleitoral, do jeito que funcionou um pouco com o Xandão. Mas agora vamos lembrar que a eleição vai estar sob o olho do Cássio. Cássio com K. Do Cássio com K, ministro do Bolsonaro. Imagina o esforço dele para correr atrás de fake news. Com o Alexandre de Moraes, ele foi muito rápido em muitas questões. Conseguiram derrubar fake news assim, de um dia para o outro. Agora vai ser, assim, pelo perfil do Cássio, ministro bolsonarista, essa coisa vai correr solta. Você faz uma operação dessa, com muita grana, 2 dias antes da eleição, você muda muito o voto. Muda. E eu dizia, teve os influenciadores atacando e junto com eles, por isso que era uma operação que tinha uma inteligência por trás, junto com eles aquele ministro Jonathan do TCU. Daqui a pouco a gente vai chamar o nosso convidado, Rodrigo, mas é importante essa informação também. Suspendeu aquela inspeção em loco. Ele queria fazer uma inspeção no Banco Central. Para apurar a atuação do Banco Central. Então ele estava junto com os influenciadores, a mesma operação. O TCU ia ser usado para investigar o Banco Central, em vez de investigar... E assim, quem estava fazendo sacanagem, vamos usar o português, claro, era o Banco Master. Mas o TCU queria virar o jogo e mandar uma apuração para dentro do Banco Central. Como é que chama isso? Uma inspeção. Agora ele voltou atrás. Ele sentiu. Aí o plenário do TCU tem que se manifestar para daí, né, a suspensão fica, vamos dizer assim, permanente até que o plenário do TCU se manifeste a respeito disso. Vamos seguir atentos. Até porque ele estava sendo pressionado também por colegas, né, por essas decisões, vinha sendo muito questionado também, justamente por tudo isso que a gente vem comentando aqui. Até o senador Alessandro Vieira protocolou ontem uma representação junto à PGR, pedindo também uma investigação sobre o ministro Jonathan de Jesus por uma suspeita de abuso de autoridade. O Alessandro Vieira, senador. Alessandro Vieira, olha lá. Então, senador, nesse caso... Era matéria do nosso site, né? Isso, matéria do nosso site também completa lá em srnoticias.com.br. Tudo bem. Vamos voltar a trazer aquele caso também de Minneapolis. Agora há pouco colocamos aqui na tela a manchete, né, Rodrigo, do jornal Star Tribune, identificando o agente do ICE que assassinou a Renee Nicole Good, de 37 anos, uma cidadã americana, escritora. O nome dele é Jonathan David Ross, como a gente já trouxe aqui, e foi descrito por autoridades federais como um policial experiente e que vem tendo uma grande participação nas prisões do ICE desde o ano passado, agora com a diferença que ele
assassinou uma cidadã americana. Não se trata, nesse caso, de imigrantes, né? Porque o alvo do ICE principal são os imigrantes. Vamos chamar aqui o Amaury Chamorro para conversar com a gente. O Amaury, que é consultor em comunicação política. Chamorro, bem-vindo. Bem-vindo. Boa tarde, boa noite. Boa um abraço noite, a todas e a todos que escutam. Obrigado pelo convite. Prazer te receber. Agora há pouco a gente conversava sobre o simbolismo dessa cidade, né? Foi um caso onde teve o assassinato do George Floyd, também onde as manifestações do Black Lives Matter pipocaram, começaram com muita força, e se isso tem um potencial também, Chamorro, a partir do que vem sendo feito pelo governo Donald Trump, incluindo Venezuela, enfim, todos esses desmandos dessa última semana, principalmente, se isso tem um potencial, uma manifestação que pode levar até uma pressão mais forte contra o Trump. Bom, historicamente nos Estados Unidos, sempre que há violência do Estado contra a população, seja contra os negros, contra os latinos, historicamente, nos últimos 100 anos, você tem uma reação popular. Está aí a marcha do Martin Luther King, a gente tem também da questão das últimas grandes mobilizações contra o governo de Donald Trump pela violência policial e pela reação, de alguma forma, racista e despretensiosa, digamos, do Donald Trump em relação ao que está acontecendo na violência contra o povo negro dos Estados Unidos. Agora, ainda o Donald Trump, apesar de ter um desgaste em alguns setores migrantes, há uma aprovação, de maneira geral, por aqueles votantes do Donald Trump, ele está um pouco consolidado. Ainda a votação que ele poderia disputar, né, para a eleição agora nas intermediárias, essas eleições para o parlamento dos Estados Unidos, ele pode ser prejudicado, sim, e perder espaço e força em alguns setores específicos. Porém, o sequestro do Nicolás Maduro, ele ajuda a consolidar a força do Donald Trump com os setores migrantes latinos. Apesar da perseguição da polícia, né, dos Estados Unidos, das forças de segurança, para encontrar e poder tirar do país à força migrantes que estejam em condições não legais dentro do país, você tem um certo equilíbrio, porque há em estados chaves onde você tem um voto latino muito importante, que é o caso da Flórida, você tem no Texas, que são votos muito mais conservadores, inclusive dos próprios latinos. Então essa atitude de invadir a Venezuela, sequestrar seu presidente, ajuda a consolidar e, de certa forma, blindar no voto latino mais forte. Agora, sem dúvida, essas populações negras, latinas, mais progressistas, um pouco mais do norte dos Estados Unidos, principalmente naquele setor mais ou menos, aí a gente pode ter um pouquinho Califórnia e principalmente Nova York, aí a situação muda. Realmente, a gente não pode olhar os Estados Unidos de uma maneira um pouco igual, né? Assim, cada região você tem uma postura diferente, está aí o resultado a eleição para prefeito de Nova York. Agora, lembrando que nesse caso a vítima foi uma mulher branca, né? Não foi uma imigrante, Exatamente. Foi uma mulher branca, deve acender alguns alarmes, quer dizer, inclusive entre eleitores que não são eleitores mais à esquerda, eleitores conservadores até, mas que não querem um regime autoritário nesse nível avançando contra todos, porque o que fica claro eles vão pegar os ilegais, mas quem passar pela frente deles, com a autorização que eles têm, eles atiram agora, né? Ontem ele chamou a atenção aqui, Amaury, que é uma polícia que não usa logotipo no carro. Você não sabe quem vai sair de dentro daquele carro. Né? Lembra aquelas operações na Argentina, na ditadura, os Falcons, né? Lembra aquele carro famoso que eles usavam a polícia para sequestrar? Aqui no Brasil também, nas veraneios, né? Frias, com placa fria, em todos os lugares. E aí eles entram sem logotipo, com o rosto coberto. Com uma mulher sozinha no carro. Com uma mulher sozinha. Dizendo, abre a porta e já vai tentar abrir a porta. Quer dizer, quem não se assustaria? Eu, como mulher, me assustaria. Claro, vem um brutamontes ali, que você não sabe de onde está vindo. Armado. E aí a mulher tentou desviar e foi morta. Então, você não acha que pode haver alguma mobilização junto à população? Eu não estou falando das chamadas minorias, dos latinos, dos afrodescendentes, mas também do eleitor médio, vamos dizer assim, aquele do meio do caminho, que não é trumpista radical. Você acha que a essa altura o Trump está mais forte ou está mais fraco? E o que pode significar esse... que são as duas coisas, né? Você estava tentando fazer uma leitura das duas coisas. O sequestro do Maduro ajuda, de um lado, o Trump, por absurdo que possa parecer para nós,
Mas, de outro lado, essa mobilização contra a violência também pode assustar algum outro tipo de eleitor, né? Tudo depende do desempenho da economia dos Estados Unidos. A população dos Estados Unidos é muito influenciada por se a inflação está controlada, se eu tenho trabalho, se eu consigo me endividar mais e se eu tenho uma percepção de que a economia está crescendo. Se a economia está crescendo nos Estados Unidos, não me importa se morre branco, morre negro, homem, mulher, judeu, se bombardeia a Síria, se invade Venezuela. A população estadunidense, ela funciona muito em torno dessa situação econômica. O Biden, ele teve um grave problema econômico durante a sua gestão, e aí sem contar a barbeiragem do Partido Democrata de ter lançado uma pessoa que tinha já problemas cognitivos, né? Isso não faz nenhum sentido. Obviamente ia perder a eleição, e aí a Kamala foi uma tentativa de remendo que não deu certo. Porém, a situação econômica dos Estados Unidos, ela também não é que está tão boa nesse sentido. E se a economia não melhorar e o Trump não conseguir rapidamente entregar algo econômico na macroeconomia que as pessoas sintam através dessas medidas, né? Porque ele fala, estou pegando o petróleo da Venezuela, estou invadindo a Venezuela, estou expulsando os migrantes, eu vou pegar a Groenlândia, eu sou agressivo contra a China, mas aí se a situação econômica do país estiver ótima, beleza, está justificado. Agora, se apesar de tudo que eu estou fazendo, e além de assassinar uma mulher branca, porque é bem colocado, a instituição que assassinou essa pessoa é a instituição que é uma espécie de uma Gestapo, né, contra os latinos, que procura, eles chamam de redadas, né, para caçar latinos por todos os Estados Unidos. Eu tenho, por parte de pai, grande parte da minha família mora nos Estados Unidos, todos há muitos anos, já legalizados. Tem uma parte da família que é estadunidense, nativa mesmo, mas a situação é um pânico. Você tem as ruas de Nova York, por exemplo, eu tenho bastante família que mora lá, durante muito tempo vazias, porque a grande parte da população, e mesmo que seja latina e não tenha problemas legais, prefere não estar na rua, prefere não sair, justamente pelo medo de ser perseguido. Então, há uma sensação complexa nesse sentido. Agora, se a economia, como eu te disse, se a economia vai bem, tudo pode ser justificado para o estadunidense, inclusive porque as matrizes informativas dentro do país ajudam a ponderar, digamos, né, as posições que, de repente, possam ser um abuso ou, de alguma maneira, cruzar essa linha de direitos humanos, que para os Estados Unidos é uma coisa bem peculiar, né? Bem hipócrita. Tendo Guantánamo, eles estão preocupados com direitos humanos na Venezuela. Aliás, só para complementar informações sobre a história, Chico, há uma preocupação ali das autoridades de Minnesota também, porque o Departamento de Apreensão Criminal de Minnesota, que é uma agência estadual de investigação forense, foi barrado dessas investigações sobre o assassinato dessa mulher, porque o FBI entrou na investigação e eles comunicaram que os funcionários estavam retirados imediatamente do trabalho a partir da entrada. Era como se tirasse a Secretaria de Segurança Pública de um estado brasileiro e federalizassem o caso, é isso, né, Gabi? Exatamente. Exato. Então existe essa preocupação. Inclusive porque o crime foi cometido por uma agência federal. Né? Então ele se transforma num crime federal. Mas a gente tem que também levar em consideração o seguinte, já é o terceiro estado que ameaça se levantar contra o governo Trump, né? Vamos lembrar, Califórnia, a gente também tem o sul dos Estados Unidos, que decidiram, de alguma maneira, atuar contrariando as leis, a Constituição, digamos, convocando a Guarda Nacional e as próprias polícias se enfrentarem, porque nos Estados Unidos, a diferença do Brasil, existe uma polícia que responde ao prefeito, né? Existe uma polícia que responde ao Estado, existe uma polícia que responde ao governo federal dos Estados Unidos. E essas polícias, dependendo do tipo de crime, cada uma tem uma área de atuação específica. Agora, você pode ou não também convocar a defesa do Estado, já que é uma federação. Então, há algumas contradições. Por exemplo, cada Estado tem um tipo de legislação sobre a questão do porte de arma. Você pode ter uma cidade que é a favor do porte de arma e na fronteira dessa cidade, você cruza a rua, o outro município não pode ter porte de arma. Então, essa federalização, digamos, né, dessa aplicação da lei no território, ela ajuda também a tensionar de alguma forma. Por quê? Porque ela permite uma certa autonomia dos governos estaduais em enfrentar o Donald Trump, inclusive usando a força do Estado, da defesa do Estado, porque supostamente eles não estão de acordo com algum tipo de decisão e isso se resolve na Suprema Corte. O Tim Walz
o governador Tim Walz, né, que é o governador de Minnesota, que a cidade é Minneapolis, o estado Minnesota, né? A gente se atrapalha às vezes com isso aqui no Brasil. Mas o governador disse que se continuasse do jeito que estava, ele podia pegar as tropas da Guarda Nacional sob chefia dele, porque é estranho, é Guarda Nacional, mas tem um pedaço que fica acantonado lá em Minnesota e que ele comanda. Ele falou, se continuar assim, eu vou pegar a Guarda Nacional aqui de Minnesota para bater de frente com os agentes do ICE. É isso que o Chamorro está chamando a atenção. Aí você levaria a um confronto... Quase uma guerra civil, né? Que é uma coisa que o Airbag vem alertando, né? Há bastante tempo aqui no ICL também. Isso, e vamos lembrar que isso já aconteceu, inclusive, no Texas, né? Há uma situação de tensão, mas há uma questão de... Também há uma questão, muito importante, que é já a legitimidade dessa força bruta do Trump na gestão do mundo, né? Eu gosto de um Estados Unidos forte que atropele e que se faça sentir. Porém, existe nos Estados Unidos a hipocrisia de fazer de conta que é por conta da liberdade, da democracia e da defesa da nossa soberania. Já o Trump é por conta do petróleo, é porque eu não gosto de latino, porque eles são feios. Olha o que ele falou da Venezuela, né? Dos venezuelanos. Que absurdo. Povo tão horroroso, feio. Eu nunca vi gente tão feia assim. Então, essa postura dele desmonta essa imagem que os Estados Unidos vêm há 300 anos construindo, de serem espécie do farol, né, que guia a democracia, o mundo, o desenvolvimento científico, a economia, as liberdades, né, o capital de maneira geral. Então, os Estados Unidos, com o Donald Trump, perdeu essa postura, ele perdeu essa vantagem que é uma certa ascendência cultural no planeta, porque os Estados Unidos, nesse grande esforço de polícia do mundo, livrava os países dos seus ditadores e de regimes autoritários. Então, o Donald Trump faz com que os Estados Unidos olhem essa narrativa no espelho. Então, fala, mas pera lá, aqui, então, eu tenho um serviço que persegue migrantes, que precisa, de alguma forma, isso é importante, precisa de muito apoio dos municípios. Há uma variável importante. Quem tem a lista de migrantes ou não migrantes é o município, não é o governo federal. Então, o registro no município, muitas cidades convidaram, as cidades mais, governos mais fascistas, convidaram o ICE e entregaram informação e falaram, olha, aqui a gente sabe que tem migrantes ilegais. Então, eles começaram a fazer, inclusive, é uma tragédia, a fingir que iam dar o visto para os migrantes. Eles estavam esperando casamentos, batizados, invadindo escolas. Isso eu te falo não só porque as notícias quase não saíram, mas a minha família, eu estou te falando porque são realidades que aconteceram, que não a minha família não passou por isso, mas vizinhos, amigos, né, conhecidos, de alguma forma passaram por esse tipo de coisa. E esse tipo de ação acontece pela conivência e participação direta de prefeitos e prefeitas. Agora, já há uma parte dos Estados Unidos que disse não, mas não pode impedir a vinda do ICE, a entrada do ICE, mas não coopera nesse processo de perseguição aos migrantes que estão em uma condição de ilegalidade no país por não terem o visto. O Chamorro citou aqui o caso em que o Trump foi extremamente racista, né, falando de que eram pessoas feias, extremamente feias. Aí eu queria trazer aqui uma fala dele, na verdade, aí sim falando de um homem feio, né, o Donald Trump, numa entrevista com o New York Times, falando sobre petróleo, na verdade, e aí já trazendo a Venezuela nessa história. Ele disse que o governo dele vai seguir administrando a Venezuela, extraindo petróleo das reservas deles por muitos anos. Aliás, o Rubio foi quem passou aquele cronograma de transição e a extração do petróleo e, entre aspas, né, da ida das companhias estadunidenses para lá, como se fosse uma coisa assim muito fácil também, né? Ele sequer conversou, acho que marcou uma reunião com o povo do petróleo. Pois exatamente. Dos Estados Unidos, né? Aí, só que para trazer a fala do Trump, ele foi questionado, né, por quantos anos a invasão de Washington a Caracas iria durar, e aí o Trump disse que só o tempo vai dizer. Ele falou o seguinte, vou abrir aspas para o Trump: vamos reconstruir a Venezuela de uma forma muito lucrativa, vamos usar petróleo e vamos importar petróleo. Vamos baixar os preços do petróleo e vamos dar dinheiro à Venezuela, que precisa desesperadamente disso. Quer dizer, ele está dizendo,
a gente vai explorar e é a gente que vai dar o dinheiro. Alguém acredita realmente que o Trump Não, vai dar o... mas eu acho que o principal dessa frase era que ele fala vamos trazer petróleo, porque daí bate com aquilo que o Chamorro tinha dito de mexer com a economia interna dos Estados Unidos. Se ele conseguir, é que isso leva tempo, né? O refino do petróleo da Venezuela é um refino difícil, porque o petróleo é pesado. Não é de um dia para o outro que ele vai subir a importação de petróleo para os Estados Unidos. Mas se ele conseguir, isso vai levar alguns anos, eu imagino, ele pode ter um reflexo na economia, não é isso, Amaury? Na verdade, quem descobre o petróleo na Venezuela foram os estadunidenses. Quando eles se dão conta, isso foi em 1914, quando eles se dão conta do tamanho da reserva da Venezuela, eles constroem parte da sua infraestrutura energética para receber todos os tipos de petróleo da Venezuela. A Venezuela tem vários tipos de petróleo, alguns já quase desapareceram, que é o petróleo leve, muito bem explicado por você, e a gente tem majoritariamente o petróleo extra pesado venezuelano. Porém, as termoelétricas, para gerar energia elétrica, o asfalto dos Estados Unidos é feito com o petróleo da Venezuela. Você tem a infraestrutura de produção das refinarias para gasolina de avião, de caminhão, ou seja, a estrutura energética dos Estados Unidos ela é preparada para receber esse óleo venezuelano, que tem, além de você já ter infraestrutura preparada para isso, você está a 3 semanas de navio. É muito perto, é diferente de 45 dias para que um barco saia da Arábia Saudita com petróleo e chegue nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm essa necessidade de controlar uma reserva petroleira importante. Os Estados Unidos é um grande produtor de petróleo, porém o tipo de petróleo dos Estados Unidos, majoritariamente, é do fracking. Então, um petróleo, primeiro, muito caro de se produzir. Então, se qualquer variável do preço do barril do petróleo já inviabiliza a produção do fracking. E, segundo, um custo ambiental incalculável. Então, o petróleo venezuelano é perfeito para eles. Mas, além disso, há outras questões importantes. A Venezuela tem umas maiores reservas de ouro, de gás e de cobalto. O cobalto é um mineral raro que é fundamental para a produção de computador, de satélite, de celular, de tudo que precisa das grandes big techs depende do cobalto. E a Venezuela tem a segunda maior reserva de cobalto do mundo, que inclusive na região amazônica, às vezes você pega uma pedra, essa pedra é uma pedra de cobalto, não é que você precisa fazer o buraco no chão, ela está praticamente na superfície, então o custo de extração é muito baixo. Então, para os Estados Unidos, é fundamental você ter o controle da Venezuela para você ter acesso mais barato a esse petróleo, porque há um déficit na economia dos Estados Unidos, agora gerada, inclusive, porque alguns países petroleiros, inclusive a Arábia Saudita, já decidiram negociar parte do seu petróleo sem estar vinculado ao dólar. E isso desestabiliza o dólar como uma moeda internacional. Então, se os Estados Unidos perdem essa capacidade, eles precisam ter acesso rapidamente, muito facilmente, do petróleo que não seja da Arábia Saudita. Então, esse domínio para os Estados Unidos é fundamental. E o que eles estão pressionando é que a Venezuela venda mais barato o petróleo em relação ao que se vende no mercado internacional. E isso não vai acontecer. Ele pode falar, pode bravejar, pode fazer o que ele quiser, mas a grande indústria de petróleo que está em torno do Donald Trump sabe que não é preciso vender mais barato. Isso daí é muito mais uma bravata para dizer que eu consegui, dominei, ajoelhei o governo venezuelano para fazer o que eu estou mandando, mas no final das contas, para os Estados Unidos, é fundamental você ter esse acesso. Os Estados Unidos nunca deixou de comprar petróleo, nem com Chávez, nem com Maduro. Todos os dias saíam milhões de barris de petróleo direto para os Estados Unidos, saindo da Venezuela, apesar do bloqueio, e aí eles triangulavam forma de pagamento, ou você tinha, de alguma maneira, também triangular que o petróleo saía da Venezuela, parava em alguma ilha do Caribe, aí trocava de barco para chegar. Tipo, não há problema em relação a isso. Mas os Estados Unidos dependem da sua economia, assim, neste momento, que é um momento de debilitamento, inclusive geopolítico dos Estados Unidos no mundo, de ter o controle absoluto da maior reserva de petróleo do planeta, que é a Venezuela. Com certeza. Chamorro, excelente sua explicação aqui, muito didática também, trazendo muito conhecimento aqui pra gente no N2. Um prazer te receber. Um abraço. Obrigado, Amaury. Obrigado. Obrigado. Para mim é sempre uma honra estar aqui com vocês, um prazer enorme, sempre à disposição. Abraço, até uma próxima.
E a gente vai chegando aqui aos finais, hein, Rodrigo Viana? Quinta-feira hoje, aos finalmente. Parece que nós estamos em dezembro já, hein? Que coisa impressionante. Parece dezembro. Primeira semana. Essa semana eu disse que era o dia 99 de janeiro, né? 99. Porque, boa. Olha, realmente. Nós estamos em 99 de janeiro. O negócio vai esticando. Isso aí. Amanhã, a partir das 7 horas da manhã, a gente está de volta com a nossa programação e a gente aqui no Uni2 também estaremos online e operantes. É isso aí. Valeu, Até amanhã. Boa noite. Em 2025, o mercado financeiro errou todas as previsões para dólar, bolsa e tudo mais. Mas isso não é surpresa. O mercado tem interesse por trás de todas as previsões. E quando você entende só metade do caminho, você vira refém dos coaches e do mercado financeiro que são patrocinados por bancos. É por isso que eu e o Eduardo Moreira preparamos algo de especial. O Mapa da Mina de 2026, no dia 29 de janeiro, às 8 horas. Uma aula para quem quer previsões independentes para 2026, sem interesse de banco por trás. Você vai entender o que se espera de verdade para dólar, bolsa, juros e fundos em 2026.